Você já sentiu que os fardos da vida são tão pesados que te deixam sem forças para continuar? Já se perguntou se realmente existe alguém que te escute e te acompanhe nesses momentos de desespero? Hoje, eu te convido a explorar uma mensagem de esperança e consolo. Deus te diz hoje: eu estou ao seu lado. Este é um chamado para reconhecer a presença constante de Deus em nossas vidas, encontrar refúgio em seu amor e renovar a nossa confiança nele, especialmente quando mais precisamos. Agora, abra o seu coração para esta mensagem de fé e permita que as palavras de Deus te consolem e te fortaleçam. Eu te incentivo a escrever nos comentários uma palavra que represente um fardo que você deseja entregar a Deus hoje. E permita que esta mensagem te inspire a confiar plenamente em sua presença e cuidado. Número 1, Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deixa eu te dizer uma coisa. Há momentos na vida em que o medo simplesmente nos paralisa, não é verdade? É como se uma sombra pesada caísse sobre nós, fazendo com que duvidemos, desanimemos, até mesmo que nos sintamos completamente sozinhos. Mas aqui está a verdade poderosa que Isaías 41:10 nos revela. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essas não são apenas palavras bonitas, são uma promessa viva, um convite para experimentar a presença transformadora de Deus. Você já percebeu como tudo muda quando sabe que alguém está com você nos momentos mais difíceis? Agora, imagine essa companhia, mas não de qualquer pessoa, e sim do Deus eterno, o Criador do universo. A presença dele não é distante nem ocasional, é constante, íntima e cheia de amor. Quando você se sentir ansioso, quando a incerteza te atacar, lembre-se, a presença de Deus não apenas te acompanha, ela desativa o medo. Porque o medo não pode coexistir com a certeza de que o Deus Todo-Poderoso está ao seu lado. E sabe de uma coisa? Essa promessa não é apenas para os corajosos ou para os perfeitos. É para você, para mim, para todos nós que reconhecemos nossas limitações e temos coragem de depender da força dele. Porque, sejamos honestos, há coisas que simplesmente não conseguimos enfrentar sozinhos. Aceitar nossa fraqueza não é sinal de derrota, é uma porta aberta para que Deus se mostre forte em nós. Quando nos sentimos mais frágeis, Ele está lá. Não apenas nos sustentando, mas transformando a nossa fraqueza em força. Não é incrível pensar que aquilo que consideramos um defeito pode, na verdade, ser o palco perfeito para o poder dele brilhar? Agora presta atenção nisso. Deus não apenas promete estar contigo, mas também te ajudar sempre. Você percebe o peso dessa palavra? Sempre. Não importa quão fundo você tenha caído, Ele está disposto a te levantar. A ajuda de Deus não depende do quanto você é bom, mas sim do amor incondicional dele. Ele te sustenta como uma rocha firme em meio à tempestade, te dando um lugar seguro para descansar. A sua destra, essa mão poderosa e justa, não só te protege, mas também te guia. É a garantia de que, aconteça o que acontecer, Ele está no controle. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E se, ao invés de focar no medo, a gente começasse a cultivar a confiança? Porque a fé é o antídoto perfeito contra o desânimo. Não se trata de ignorar os problemas, mas de enfrentá-los com a certeza de que Deus está do nosso lado. Quando enchemos nossa mente com suas promessas, substituímos a ansiedade por paz e a dúvida por esperança. E essa paz, meu amigo, não é qualquer paz. É a paz que excede todo entendimento, uma tranquilidade que não depende das circunstâncias, mas da presença dele. Então, se hoje você sente que os fardos estão pesados demais ou que o medo está te vencendo, lembre-se disso.
Deus te chama para descansar nele, confiar na sua justiça, no seu amor, no seu poder. Você não está só, nunca esteve, nunca estará. A sua destra te sustenta, a sua promessa te fortalece, a sua presença te transforma. Não está na hora de soltar o medo e abraçar a confiança nele? Vamos, tente. Sua vida pode ser completamente diferente quando você caminha na força de Deus. Número 2, Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Às vezes, a vida nos leva por caminhos que parecem escuros, quase impossíveis de atravessar. São aqueles momentos que chamamos de vales, onde o medo, a incerteza e a dor parecem dominar o cenário. Mas repare bem, mesmo no vale mais escuro, há uma promessa que muda tudo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Você consegue sentir o poder nessas palavras? Não é apenas uma frase de encorajamento. É uma declaração de vitória. É uma garantia de que, por mais escuro que seja o caminho, não estamos sozinhos. Veja, os vales não são eternos. Sim, eles são reais. E todos nós enfrentamos momentos assim. Talvez seja uma doença, uma perda, uma traição, ou simplesmente aquele vazio que às vezes sentimos na alma. Mas deixa eu te dizer algo. As dificuldades não significam que Deus se afastou. Pelo contrário, é nesses momentos que a presença dele se torna ainda mais evidente. É fácil sentir que Deus está conosco nos bons tempos, não é? Mas é nos vales que descobrimos a fidelidade dele de uma forma que transforma nossa vida. É curioso como o medo parece tomar conta quando caminhamos no desconhecido. Mas, e se eu te dissesse que esse medo pode se transformar em confiança quando reconhecemos que Deus está conosco, que Ele nunca nos abandona? Algo muda dentro de nós. Já não caminhamos com a cabeça baixa, mas com a segurança de que, por mais incerto que seja o caminho, o seu bordão e o seu cajado nos protegem e nos guiam. O bordão, esse símbolo de defesa, nos lembra que Ele cuida de nós, que nada pode nos ferir além do que Ele permitir. E o cajado, essa ferramenta de direção, nos assegura que mesmo quando nos desviamos, Ele nos traz de volta ao caminho certo. Pensa nisso. Quantas vezes tentamos resolver tudo com a nossa própria força, só para perceber que precisamos de algo maior, mais forte? É aí que a fé se torna o nosso refúgio. A fé não elimina os vales, mas nos dá forças para atravessá-los. É como uma lanterna no meio da escuridão, iluminando o próximo passo. E quando meditamos nas promessas de Deus, quando lembramos da sua fidelidade no passado, o medo começa a perder o seu poder. Mas tem algo essencial que não podemos ignorar. Esses vales não apenas nos moldam, mas também nos permitem ser luz para outros. Sim, as suas provações podem se tornar testemunhos. O que você aprende no vale pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir. Porque no fim das contas, somos parte de uma comunidade. Uma família de fé que se fortalece mutuamente. E não é lindo pensar que a sua história pode inspirar alguém a seguir em frente? Então, se hoje você está num vale, quero te encorajar. Isso não é o fim do caminho. Deus está com você, te protegendo, te guiando e te transformando. Cada passo que você dá, mesmo com medo, é um passo mais perto da vitória que Ele já preparou para você. O seu bordão e o seu cajado não apenas te protegem, mas também te consolam. Continue caminhando. Você não está sozinho. Deus está ao seu lado. Número 3, Mateus 11, versículo 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Às vezes, a vida pesa demais, não é? O cansaço não é apenas físico, é algo que sentimos no mais profundo da alma.
Há dias em que parece que tudo nos sobrecarrega, as responsabilidades, as preocupações, os fracassos, mas Jesus, com aquela voz cheia de paixão e ternura, nos diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa não é uma frase qualquer, é um convite pessoal, um chamado direto ao seu coração. Jesus não está pedindo perfeição, nem que você tenha tudo sob controle. Ele só te pede que venha, do jeito que você está. Pense por um momento, o que é que tem te sobrecarregado? Talvez seja um relacionamento que não vai bem, uma dívida que parece interminável, ou aquela sensação de vazio que te surpreende quando tudo está em silêncio. Todos nós carregamos fardos, alguns mais visíveis, outros bem escondidos, mas todos eles pesam, e Jesus sabe disso. Ele não apenas compreende o seu cansaço, ele sente junto com você. Por isso, o seu convite não é uma solução passageira como as que o mundo oferece. Ele não promete que uma distração vai te fazer sentir melhor por um tempo. Ele promete um descanso verdadeiro, um alívio que começa na alma e se reflete em toda a sua vida. Quando Jesus fala de descanso, ele não está apenas falando de parar, ele está falando de algo mais profundo, uma paz que renova, uma calma que fortalece para seguir adiante. Mas aqui está o detalhe, e é importante que você entenda: esse descanso não chega automaticamente, temos que fazer algo, temos que ir até ele, e esse ir não é físico, é um ato de fé. É abrir o coração e dizer: Jesus, aqui estão os meus fardos, eu não consigo mais carregá-los sozinho. Isso exige humildade, porque, vamos admitir, muitas vezes queremos controlar tudo. Mas até quando vamos querer carregar sozinhos antes de soltar? Quando você entrega os seus fardos a Jesus, algo muda. Nem sempre mudam as circunstâncias, mas você muda. Você sente aquela opressão no peito começar a desaparecer. Sua mente se acalma, e mesmo que o problema ainda esteja ali, ele já não te consome. Jesus não apenas carrega os teus fardos, ele também te restaura. Ele cumpre o que promete. Não importa o quanto sua vida esteja quebrada, ele pode reconstruí-la. Não importa o quão cansado você esteja, ele pode te renovar. E isso não é apenas um alívio temporário, é uma transformação completa, algo que o mundo jamais poderá te oferecer. Agora, deixa eu te perguntar, você já tentou se aproximar de Jesus? E eu não estou falando apenas de uma oração rápida, mas de realmente ir até Ele com tudo o que você é. Abrir sua Bíblia, buscar a sua voz nas palavras, sentar-se em silêncio e deixar que sua presença te inunde. Talvez você nunca tenha feito isso, ou talvez já tentou e não sentiu nada, mas Ele ainda está lá, esperando, porque Ele entende suas lutas, sua dor, suas dúvidas. Jesus andou por esta terra, sentiu o cansaço, o desprezo, até mesmo o medo. Ele sabe o que você está passando, e justamente porque sabe, você pode confiar que Ele não te julga, só quer aliviar a sua carga. Quando você decide se aproximar, sua vida muda. Você começa a ver as coisas de outra forma. Aquele problema que parecia enorme já não é tão grande. Aquela desesperança que te consumia se transforma em confiança. Porque agora você sabe, você não está mais sozinho. Jesus não apenas te acolhe, Ele também te dá direção, propósito e esperança. E quando você experimenta esse descanso, você pode compartilhá-lo com outros. A sua paz se torna um testemunho vivo do que Jesus pode fazer. Então, do que você está esperando? Jesus está chamando. Está com os braços estendidos. Você não precisa carregar todo esse peso sozinho. Vá até Ele. Permita que Ele te dê o descanso que tanto precisa. Seu coração cansado vai encontrar alívio no amor dEle. Número 4. 1 de Pedro 5, versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. O estresse e a ansiedade se sentem como um peso constante, não é verdade?
Talvez você já tenha acordado de madrugada pensando em todas aquelas coisas que poderiam dar errado. Problemas no trabalho, dívidas, relacionamentos complicados e aquele nó no estômago que parece não ir embora. Mas aqui está o convite que Deus nos faz. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Isso não é apenas um conselho, é uma promessa. É Deus dizendo: me dê as suas preocupações, eu posso carregá-las. Você não precisa fazer isso sozinho. Às vezes, nos custa até identificar o que realmente nos preocupa. Talvez estejamos tão acostumados com o estresse que nem percebemos o quanto ele está nos afetando. Mas, se fizermos uma pausa e refletirmos, conseguimos reconhecer aquelas áreas da vida que nos deixam inquietos, uma decisão que não sabemos como tomar, um medo do futuro. Seja o que for, é importante admitir, porque mesmo que às vezes sintamos vergonha das nossas ansiedades, a verdade é que todos as experimentamos. É parte de ser humano. Até mesmo as pessoas mais fortes já enfrentaram momentos de medo e estresse. Agora, aqui está o ponto-chave. Não basta identificar as ansiedades, temos que entregá-las a Deus. E como se faz isso? Primeiro, com intenção. É um ato consciente, uma decisão de abrir mão do controle que achamos ter. Através da oração podemos falar com Deus, sem formalidades, sem palavras complicadas. Simplesmente dizer: Senhor, isso está me pesando. Eu não consigo mais com isso, eu te entrego. Algumas pessoas acham útil escrever suas preocupações como se fossem cartas a Deus, deixando tudo nas mãos dele. Não importa o método. O importante é dar esse passo de fé. Por que deveríamos fazer isso? Porque Deus cuida de nós. Pense bem, o Criador do universo, aquele que sustenta as estrelas e conhece cada detalhe da sua vida, se preocupa com você. Não é incrível? O cuidado dele não é superficial, nem condicionado. Ele está atento a cada detalhe, até mesmo aqueles que você acha insignificantes. Ele é maior do que qualquer problema que você possa enfrentar, e tem o poder e a sabedoria para lidar com tudo. Saber disso nos dá uma segurança que não se encontra em nenhum outro lugar. Quando entregamos nossas ansiedades a Deus, algo extraordinário acontece. Sentimos alívio. É como se um peso saísse dos nossos ombros. Aquela carga que antes parecia insuportável, agora se torna leve, porque não estamos mais carregando sozinhos. Além disso, nossa saúde física e emocional melhora. O estresse constante afeta nosso corpo, nossas emoções, até mesmo nossos relacionamentos. Mas ao soltar essas preocupações, experimentamos uma paz que se reflete em todos os aspectos da nossa vida. No entanto, nem sempre é fácil. Às vezes queremos controlar tudo, achando que, se não fizermos isso, tudo vai desmoronar. Outras vezes, duvidamos se Deus realmente se importa conosco. Mas é nesses momentos que devemos lembrar quem Ele é, nosso Pai amoroso, aquele que nos sustenta com sua mão firme e segura. Ele não nos deixará cair. E o melhor de tudo, isso não é uma solução temporária. Ao aprendermos a confiar em Deus com nossas ansiedades, nossa fé cresce. Nos tornamos mais fortes, mais resilientes. Vemos nossas vidas sendo transformadas, porque deixamos de viver sob o peso das preocupações e passamos a viver sob a paz do cuidado de Deus. Então hoje, dê esse passo. Fale com Deus, entregue a Ele essas cargas que têm te roubado a paz e experimente o que significa viver com a certeza de que Ele cuida de você. Número 5, Filipenses 4, versículos 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Às vezes, sentimos que as preocupações nos sufocam. É como se nossa mente não parasse, pulando de um problema a outro, sem descanso. Mas sabe de uma coisa? Deus nos diz algo completamente contrário a essa ansiedade constante.
Em Filipenses 4, encontramos um convite transformador. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É como se Deus estivesse dizendo: pare de se preocupar, fale comigo, confie em mim, eu cuidarei de tudo. O primeiro passo é entender que a preocupação, embora humana, não nos leva a nenhuma solução. Claro, é natural nos sentirmos inquietos diante de situações incertas. Mas viver presos nessa ansiedade não é o que Deus deseja para nós. Ele nos chama a confiar, a parar de focar no que não podemos controlar e entregar tudo a Ele. E isso não é algo que se conquista da noite para o dia. É um exercício diário. A cada novo dia, precisamos decidir confiar, até mesmo nas pequenas coisas. A chave aqui é a oração, e não qualquer oração, mas uma conversa honesta e aberta com Deus. Muitas vezes, achamos que precisamos nos aproximar dele com palavras perfeitas ou esconder nossas emoções. Mas Deus já conhece o que há em nosso coração. E o que Ele quer é que entreguemos tudo, sem filtros. Fale com Ele como falaria com um amigo íntimo, com sinceridade, com profundidade, com súplicas. Diga o que você precisa, o que te preocupa, o que te dói. Ele está sempre disposto a te ouvir. Mas não se trata apenas de pedir, também se trata de agradecer. A gratidão muda a nossa perspectiva. Quando agradecemos a Deus, mesmo no meio das provações, começamos a enxergar as bênçãos que antes passavam despercebidas. A gratidão nos lembra que Deus tem sido fiel antes e que Ele será fiel novamente. E isso, pouco a pouco, reduz o poder das nossas preocupações. Afinal, como não confiar em alguém que sempre cuidou de nós? Agora, a promessa mais maravilhosa deste trecho: a paz de Deus. Não é qualquer paz. Não é como aquela tranquilidade que sentimos depois de resolver um problema. É uma paz que o mundo não entende, uma serenidade que permanece mesmo quando tudo ao seu redor continua igual. É como se Deus colocasse um escudo ao redor do seu coração e da sua mente, te protegendo da ansiedade, do estresse e do desespero. Essa paz não vem das nossas forças, ela vem de confiar plenamente nele. E aqui está o segredo. Essa paz só se encontra em Cristo Jesus. Quando vivemos em comunhão com Ele, quando fazemos da sua presença a nossa base, tudo muda. Isso não significa que não enfrentaremos problemas, mas significa que vamos enfrentá-los a partir de um lugar de confiança e estabilidade. Saber que somos amados por Deus e que Ele tem o controle da nossa vida nos dá uma segurança que nada e ninguém pode tirar. Então, o que você pode fazer hoje para experimentar essa paz? Comece com passos simples. Dedique tempo para orar. Não apenas quando estiver em crise, mas em todo momento. Seja específico nos seus pedidos e não se esqueça de agradecer. Faça da oração um hábito diário. E quando as preocupações surgirem, lembre-se, você não precisa enfrentá-las sozinho. Apresente-as a Deus e permita que a paz dele, essa que excede todo o entendimento, encha o seu coração e a sua mente. Ele está cuidando de você, sempre. Confie. Número 6, Salmo 46, versículo: Um Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Às vezes a vida nos atinge com uma força que não esperamos. As provações chegam como tempestades inesperadas e devastadoras, nos deixando sem fôlego. É nesses momentos que o Salmo 46, 1 ganha vida. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso é mais que um versículo. É uma verdade poderosa que pode transformar a forma como enfrentamos as dificuldades. Imagine uma tempestade furiosa, com chuva que açoita e ventos que não dão trégua. No meio dessa tempestade existe um refúgio seguro, um lugar onde você pode entrar e se sentir protegido.
Assim é Deus. A presença dele não oferece apenas segurança física, mas também emocional e espiritual. É um espaço onde podemos deixar de lado as nossas preocupações e encontrar paz. Todos precisamos de um lugar assim, um refúgio onde nossa alma possa descansar. E Deus nos convida a fazer dele esse lugar. E ele não é só um refúgio, ele também é a nossa fortaleza. Às vezes, sentimos que nossas forças não são suficientes, não é? Há dias em que simplesmente não conseguimos mais continuar, mas é justamente na nossa fraqueza que Deus se torna a nossa força. Ele não nos pede que sejamos invencíveis, só nos pede que confiemos nele. Com a força dele, podemos enfrentar qualquer coisa, porque não dependemos das nossas capacidades, mas do seu poder ilimitado. É uma fortaleza que não fortalece apenas o corpo, mas também o espírito e o coração. O que mais impressiona nesse versículo é que Deus não é um socorro distante ou demorado. A ajuda dele é imediata, está presente no momento certo. Você não precisa esperar dias, semanas ou meses. Quando você clama a ele, sua resposta chega no tempo perfeito. Mas quantas vezes tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças antes de recorrer a Deus? A convocação dele é clara. Recorra a mim primeiro e veja como posso agir na sua vida. As tribulações fazem parte da nossa existência. Ninguém está isento de enfrentar provações, mas aqui está o detalhe: você não precisa enfrentá-las sozinho. Com Deus, as tribulações não nos destroem, nos transformam. Elas nos ensinam, nos moldam e nos aproximam ainda mais dele. Você já percebeu como os momentos mais difíceis também podem ser os que mais fortalecem a sua fé? Deus não promete uma vida fácil, mas promete estar com você em cada passo do caminho. O mundo moderno traz suas próprias tempestades, estresse, ansiedade, pressões constantes do dia a dia. É fácil nos distrairmos com soluções passageiras, mas nenhuma delas oferece o que Deus nos dá. Ele é um refúgio no meio do caos, um lugar onde podemos encontrar calma mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Mas buscar esse refúgio requer intenção. Requer tempo na sua presença, em oração, em meditação, deixando que a paz dele preencha nosso coração. Quando reconhecemos a Deus como nosso refúgio e fortaleza, tudo muda. A nossa perspectiva diante dos problemas se transforma. Deixamos de nos sentir vítimas das circunstâncias e passamos a enxergar as dificuldades como oportunidades para confiar mais nele. Essa confiança traz paz, diminui o estresse e nos permite ser luz para quem está ao nosso redor. Porque quando você vive confiando em Deus, essa paz se reflete nas suas relações, nas suas decisões, em tudo o que você faz. Deus te oferece a proteção dele, a fortaleza dele, o socorro dele. Tudo o que você precisa fazer é buscá-lo. Não importa quão forte seja a tempestade que você está enfrentando. Lembre-se, em Deus você tem um refúgio seguro. E enquanto você encontra descanso na presença dele, não se esqueça de louvá-lo e agradecê-lo. Porque ele é fiel, sempre foi, sempre será. Número 7, João 14, versículo 27. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz que Jesus nos oferece não é como a que o mundo promete. É algo muito mais profundo, mais duradouro, mais transformador. Jesus disse: deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Você já parou para refletir no que isso realmente significa? A paz que ele nos dá não depende das circunstâncias externas. Não é aquela calma superficial que desaparece assim que algo dá errado. É uma paz que permanece, mesmo nos momentos mais escuros. A paz do mundo geralmente se baseia na ausência de problemas. Um dia tranquilo, um momento de diversão.
uma boa notícia. Mas a paz de Jesus vai além de tudo isso. É uma paz que você não consegue explicar, que preenche cada canto do seu ser, mesmo quando as coisas não estão bem. É como uma âncora no meio da tempestade. Enquanto tudo ao seu redor balança, a paz dele te mantém firme, estável. É uma paz sobrenatural, um presente divino que o mundo não pode imitar. Jesus nos diz para não nos angustiarmos, nem nos acovardarmos, mas sejamos honestos. Quem nunca se sentiu assim? A vida é cheia de desafios que nos fazem duvidar, que despertam o medo dentro de nós. Mas aqui está o ponto. Você não precisa enfrentar esses medos sozinho. Jesus te dá a liberdade de soltá-los, de confiar que Ele está no controle. Com a paz dele, você pode caminhar com coragem, sem deixar que o medo te paralise. A paz dele fortalece o seu caráter, te ajuda a enfrentar as tempestades com uma fé inabalável. Essa paz não é algo que vai e vem. Ela é constante. É uma presença que está com você o tempo todo, porque Jesus está sempre contigo. A paz dele não é apenas um sentimento, é uma evidência do seu amor, do seu cuidado. Quando você o reconhece ao seu lado, as preocupações perdem a força. E mesmo que os problemas não desapareçam imediatamente, você pode enfrentá-los com uma serenidade que só Ele pode te dar. Mas essa paz não é recebida automaticamente. Você precisa abrir o coração para ela, permitir que Jesus invada cada canto da sua mente e das suas emoções. Às vezes, resistimos, porque estamos acostumados a viver com ansiedade. Mas quando você decide aceitar a paz dele, tudo muda. Comece a integrá-la na sua vida diária. Dedique tempo à oração, à reflexão na palavra, à busca pela presença dele. Essas práticas não apenas fortalecem sua conexão com Jesus, mas também te ajudam a manter essa paz como uma constante. E o mais maravilhoso é que essa paz não beneficia apenas você. Ela também transforma suas relações. Quando você vive na paz de Jesus, pode se tornar um agente de reconciliação, um portador de calma em meio ao caos. Você aprende a perdoar, a resolver conflitos com amor, a ser um reflexo da paz que recebeu. Essa paz não apenas muda a forma como você vê a vida, mas também como você se relaciona com os que estão ao seu redor. Quando você enfrentar momentos de angústia, lembre-se disso. A paz de Jesus é maior que qualquer problema. Não é uma promessa vazia, é uma realidade que você pode experimentar agora mesmo. Decida confiar nele. Deixe seus medos, suas dúvidas, suas angústias nas mãos dele. E enquanto faz isso, sinta como a paz dele começa a preencher cada canto do seu ser, te lembrando que não importa o que aconteça, ele está com você. Número 8. Deuteronômio 31, versículo 8. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Há momentos em que a vida parece um caminho cheio de incertezas. Damos passos sem saber o que nos espera adiante. Mas é justamente aí, no meio das nossas dúvidas, que encontramos essa promessa em Deuteronômio 31, 8. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Essas palavras são um lembrete poderoso de que não caminhamos sozinhos, de que o próprio Deus está abrindo o caminho diante de nós. Imagine por um momento Deus marchando à sua frente, não apenas observando de longe, mas liderando seus passos, garantindo que você não caia. Ele não é um líder que fica para trás, esperando que você resolva tudo sozinho. A presença dele é ativa, constante, e a sua direção é perfeita. Em cada decisão importante, em cada momento de incerteza, você pode confiar que ele já está preparando o terreno, removendo obstáculos que você nem consegue ver. Mas o que torna essa promessa ainda mais especial
é que Deus não apenas vai à nossa frente, Ele também está ao nosso lado. Ele nos acompanha em cada passo, em cada batalha. Mesmo naqueles momentos em que sentimos que estamos andando por um deserto, a presença dele permanece. Ela não depende de como nos sentimos. É uma constante imutável. Quando o medo tenta nos invadir, sua presença nos lembra que não temos do que temer. Ele está ali, inabalável, nos sustentando com sua mão forte. A promessa de que nunca nos deixará nem nos abandonará é um compromisso eterno de Deus. Num mundo onde tantas coisas são temporárias e instáveis, a fidelidade dele é uma âncora segura. Talvez você já tenha se sentido sozinho ou até mesmo abandonado por pessoas em quem confiava. Mas Deus nunca fará isso. O amor dele é inabalável. Quando tudo se complica, ele não se afasta. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Nesses momentos de provação, quando parece que não há saída, a justiça e a presença dele são o sustento de que precisamos. E quanto ao medo e ao desânimo, são emoções humanas que todos enfrentamos, mas Deus nos chama a algo diferente. Ele nos convida a substituir o medo por confiança na sua proteção. Ele nos garante que, mesmo diante das dificuldades, não estamos desamparados. E quando sentimos que nossas forças estão acabando, sua justiça e seu cuidado nos lembram que podemos seguir em frente, não pela nossa força, mas pela dele. A justiça de Deus não apenas nos protege, ela também age com bondade e equidade em nossa vida. Ele é um Deus que intervém, que nos guarda e que nos conduz para o melhor. A justiça dele não se baseia nas circunstâncias humanas, mas em seu caráter perfeito. Por isso, confiar nele não é apenas uma opção, é o caminho para a paz, para uma vida cheia de propósito e esperança. Essa promessa não é só para um momento da vida, é para sempre. Deus já demonstrou sua fidelidade ao longo da história, desde os patriarcas bíblicos até hoje, e essa fidelidade jamais mudará. Então, quando você enfrentar desafios, quando o medo bater a porta, lembre-se, Deus está com você. Ele nunca te deixará, nunca te abandonará. Confie na direção dele, na justiça dele e no amor dele. E enquanto você faz isso, encontrará a força para continuar, sabendo que o Deus eterno marcha diante de você. Número 9, Salmo 34, versículo 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Às vezes, a vida parece um peso impossível de carregar. As angústias chegam sem avisar, como uma enxurrada prestes a transbordar e nos arrastar. Mas o Salmo 34 nos oferece uma esperança que não falha. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Essa promessa nos lembra que Deus não é indiferente à nossa dor. Ele está atento, sempre disposto a nos ouvir, sempre pronto para nos libertar. Deus não é como alguém que escuta por obrigação, distraído ou sem interesse. Ele está realmente presente, com os ouvidos e o coração abertos para você. Cada vez que você clama, a sua voz importa. Não importa se suas palavras são confusas ou se sua oração é apenas um grito desesperado. Deus não busca perfeição. Ele busca sinceridade. Quando você derrama o coração diante dele, está demonstrando confiança. Está dizendo, Deus, eu preciso de ti. E esse é o tipo de oração que ele nunca ignora. Mas o que são as angústias? Elas podem ser muitas coisas. Problemas nos relacionamentos, cargas emocionais, crises financeiras, medos internos. Às vezes sentimos na carne, outras vezes na mente ou no espírito. Mas não importa como elas se apresentem. Deus tem o poder de te libertar de todas elas. Ele não promete que nunca enfrentaremos dificuldades, mas promete que não teremos que enfrentá-las sozinhos. A libertação dele chega de maneiras que nem sempre esperamos.
Mas quando acontece, é evidente que foi a sua mão poderosa que agiu. Deus não apenas nos ouve, Ele age com justiça. Seu caráter justo significa que suas respostas são sempre corretas, mesmo quando a gente não entende no início. Ser justo diante de Deus não é ser perfeito, mas viver alinhado com seus mandamentos e buscar sua direção em tudo. Quando você clama com um coração sincero e uma vida entregue a Ele, pode confiar que a resposta será perfeita, porque Ele nunca abandona os seus. A fé é a ponte entre a nossa oração e a libertação divina. Às vezes clamamos, mas nossa fé vacila. Duvidamos se Deus realmente nos ouve ou se a resposta virá a tempo. Mas ter fé não é ter todas as respostas. É confiar que Deus, sim, tem todas elas. E quando você lembra de como Ele já te libertou no passado, sua confiança se fortalece. Essas vitórias são testemunhos vivos da fidelidade dEle e te encorajam a continuar clamando com esperança. Clamar a Deus não é um ato passivo, é uma entrega ativa. É dizer, Senhor, eu não consigo com isso, mas confio que Tu consegues. Nem sempre você verá a resposta imediatamente, mas a persistência na oração abre portas que você nem imaginava que existiam. Cada clamor é uma semente de fé que cresce e dá fruto no tempo certo. Deus não apenas te liberta, Ele também te protege. A intervenção dele não é só para te tirar do problema, mas também para te guardar e te conduzir a um futuro cheio de esperança. E quando compartilhamos nossas cargas com outros irmãos na fé, algo maravilhoso acontece. A comunidade se torna um apoio real. Juntos, oramos, nos fortalecemos e celebramos as libertações de Deus nas nossas vidas. Essas histórias de vitória não apenas nos inspiram, mas também nos lembram que Deus ainda está agindo hoje, que o seu poder não mudou. Deus ouve, Deus age, Deus liberta. Não importa o tamanho da sua angústia, o poder dele sempre será maior. Clame a Ele com confiança, deixe que Ele seja o seu refúgio, onde você encontre paz e força para continuar. E quando a libertação chegar, não se esqueça de dar glória a Ele, porque foi Ele quem te sustentou e te fez vencer. Você não está sozinho. Deus está com você, atento ao seu clamor, pronto para te libertar. Número 10, Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Às vezes, a vida parece não fazer sentido, não é? As coisas não saem como esperávamos. Surgem problemas que não pedimos e parece que tudo está fora de controle. Mas, em meio a esse caos, Romanos 8 nos lembra de uma verdade que pode transformar completamente a nossa perspectiva. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Não é uma frase clichê, nem um consolo superficial. É uma promessa. Um compromisso de que, mesmo quando não entendemos, Deus está agindo para o nosso bem. Pense nisso por um momento. Deus é como o arquiteto da nossa vida, desenhando cada detalhe com propósito. Nada acontece por acaso. As coisas boas, as alegrias, as bênçãos visíveis são fáceis de aceitar. Mas até mesmo as dificuldades, as dores, têm um lugar no plano dele. Talvez a gente não veja agora, mas ele vê. Ele está trabalhando o tempo todo, usando cada peça, até mesmo as que parecem quebradas, para construir algo belo. Quando a Bíblia diz todas as coisas, ela quer dizer tudo, o bom e o ruim, o que faz sentido e o que nos confunde. É fácil ver Deus nas vitórias. Mas e nas provações, nos momentos de perda, de fracasso? É aí que a nossa fé é testada. Mas essas provas não vêm para nos destruir, vêm para nos moldar. Deus as usa para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos tornar mais parecidos com Ele. Cada lágrima, cada luta tem um propósito. Nada é desperdiçado. Mas aqui está algo essencial. Essa promessa está ligada a um relacionamento.
Ela diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus não é apenas um sentimento, é uma decisão diária. É viver em obediência, confiar nele, colocá-lo no centro da nossa vida. E quando fazemos isso, algo incrível acontece. Descobrimos que somos parte de um plano maior, um propósito divino que vai além das nossas circunstâncias. Deus tem um propósito único para cada um de nós. Não estamos aqui por acaso, e esse propósito não é vago ou genérico, é específico, é pessoal. Descobri-lo exige buscá-lo, em oração, na sua palavra, nas portas que ele abre e nas que ele fecha. E quando vivemos de acordo com esse propósito, nossas ações ganham significado, nossas decisões têm direção. Tudo começa a se alinhar ao plano eterno de Deus. Confiar na soberania de Deus nem sempre é fácil. Há momentos em que os planos dele parecem ir contra o que queremos. Mas aqui está a chave. Deus é bom, sempre. Mesmo quando não entendemos, sua natureza bondosa nunca muda. Podemos confiar que ele sempre deseja o melhor para nós, porque o amor dele é incondicional e sua sabedoria é perfeita. A história de personagens bíblicos como José nos ensina isso. Aquilo que parecia um desastre, ser vendido pelos irmãos, ser preso injustamente, Deus transformou em algo muito maior, não apenas para José, mas para toda uma nação. E se ele fez isso por José, por que não faria por você? A fidelidade de Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. Por isso, quando tudo parecer escuro, lembre-se, Deus está trabalhando, mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda. Tudo está sendo usado para o seu bem. Confie no plano dele. Viva com esperança, sabendo que a sua vida está nas mãos do melhor arquiteto. E enquanto você confia, deixe que essa certeza encha seu coração de paz, porque você está nas mãos de um Deus que nunca falha. Número 11, Isaías 43, versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Há momentos na vida que parecem intransponíveis, não é verdade? As águas turbulentas da incerteza, os rios de desafios que parecem querer nos arrastar, o fogo das provações que ameaça nos consumir. Mas em Isaías 43, encontramos uma promessa que muda tudo. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Essas palavras são um lembrete poderoso de que não importa o que você enfrente, Deus está sempre com você, protegendo e sustentando. Nas águas agitadas da vida, quando parece que estamos prestes a afundar, Deus nos diz: eu estou com você. As águas representam aquelas provações e desafios que enfrentamos, uma perda, uma decepção, um fracasso. Mas aqui está o consolo. Essas águas não têm a palavra final. Deus promete que elas não nos submergirão. Ele nos mantém à tona, mesmo quando tudo parece perdido. Pense bem, quantas vezes você já se sentiu à beira do colapso, mas de alguma forma encontrou força para continuar? Essa é a mão dele te sustentando. E depois vem o fogo, símbolo das provações mais intensas. Talvez você esteja passando por algo que parece impossível de suportar. O fogo pode ser doloroso, mas Deus promete que ele não te queimará. Isso não significa que você não sentirá o calor das provações, mas sim que você sairá delas sem ser destruído. As provações não são feitas para te destruir, mas para te transformar, te tornar mais forte, mais resiliente, mais confiante no poder de Deus. As Escrituras estão cheias de exemplos de como Deus protege no meio das provas. Pense em Moisés e o Mar Vermelho, quando as águas se abriram para que o povo de Israel atravessasse em terra seca.
ou nos amigos de Daniel, lançados na fornalha ardente, e saíram sem um único fio de cabelo queimado. Essas histórias não são apenas relatos antigos. São lembretes vivos do que Deus pode fazer por você. Se Ele fez por eles, também fará por você. Seu poder não muda, seu amor não se esgota. Mas o que fazer quando estamos no meio dessas águas ou desse fogo? Primeiro, precisamos lembrar dessa promessa e nos agarrar a ela com todo o coração. A oração se torna a nossa ferramenta mais poderosa. Falar com Deus, expressar nossas angústias, pedir sua ajuda. A oração nem sempre muda as circunstâncias de imediato, mas muda a nossa perspectiva. Nos dá a paz de saber que não estamos sozinhos, que Ele está caminhando conosco. As provações também nos aproximam mais de Deus. Quando perdemos o controle, aprendemos a depender completamente dEle. E nessa dependência encontramos paz, força e esperança, mesmo no meio da tempestade ou do fogo. A presença dEle nos traz calma. É como se disséssemos: eu não entendo por que estou passando por isso, mas sei que Deus está comigo, e isso é suficiente. Cada vez que superamos uma provação, saímos mais fortes. Não só na fé, mas também na nossa capacidade de enfrentar futuros desafios. E essa força não é só para nós. Quando outros veem como Deus nos sustenta, eles também encontram esperança. Nos tornamos testemunhas vivas da fidelidade dele, um reflexo do seu amor e do seu poder. Então, se hoje você está enfrentando águas profundas ou caminhando pelo fogo, lembre-se, Deus está com você. Você não está sozinho. Ele está te sustentando, protegendo e guiando. As provações não têm a palavra final. Deus tem. E na promessa dele, você pode encontrar paz e força para seguir em frente. Número 12, Salmo 55, versículo 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Todos nós carregamos fardos, alguns são visíveis, como responsabilidades no trabalho ou na família, e outros estão profundamente escondidos no coração, como o medo, a ansiedade ou a dor. É fácil sentir que esses fardos são nossos e que devemos carregá-los sozinhos. Mas no Salmo 55, Deus nos faz um convite que muda tudo. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Esse é um chamado para confiar nele, para soltar aquilo que pesa em nós e deixar que seja Ele quem nos sustente. Identificar os fardos que carregamos é o primeiro passo. Muitas vezes estamos tão acostumados ao peso que nem percebemos quanto ele nos afeta. Talvez sejam preocupações com o futuro, relacionamentos quebrados ou até culpas do passado. Seja o que for, Deus não quer que continuemos carregando tudo isso. Não fomos criados para carregar sozinhos. O convite de Deus não é uma sugestão, é um ato de amor. Ele nos diz: entregue tudo a mim. Eu posso suportar, eu vou te sustentar. Mas entregar os nossos fardos não significa abandonar responsabilidades. Significa confiar em Deus para que Ele nos dê a sabedoria e a força para lidar com elas. É um ato de fé, um reconhecimento de que nossas forças são limitadas, mas as de Deus são infinitas. Quando entregamos a Ele nossas preocupações, não estamos desistindo delas, mas as estamos colocando nas melhores mãos possíveis. Deus promete nos sustentar. Essa é uma palavra poderosa, não acha? Sustentar implica estar presente, firme, sem deixar cair. Talvez você tenha sentido que tudo ao seu redor está desmoronando, mas Deus te assegura que enquanto você confiar nele, você não cairá. E o sustento dele não é como o das pessoas, que às vezes se cansam ou falham. O apoio de Deus é constante, inesgotável. Ele está sempre presente. E há algo maravilhoso nesta promessa. Deus jamais permitirá que o justo caia. Isso não significa que não enfrentaremos problemas ou dificuldades, mas que mesmo em meio às tempestades, Ele nos manterá de pé.
Ser justo não é ser perfeito, é buscar a Deus, viver alinhado com seus princípios e confiar nele em todos os momentos. Quando entregamos nossos fardos a Deus, algo extraordinário acontece. O estresse e a ansiedade começam a diminuir. Experimentamos uma paz que não tem explicação lógica. Nosso foco muda. Nossas decisões se tornam mais sábias, porque confiamos que Deus está no controle. E o mais importante, nossa relação com Ele se fortalece. Passamos a depender mais dele, a buscá-lo mais, a conhecê-lo de forma mais profunda. Entretanto, entregar nossos fardos nem sempre é fácil. Às vezes queremos manter o controle, ou duvidamos se Deus realmente pode ou quer nos ajudar. Mas Ele não nos chama para carregar essas dúvidas sozinhos. Ele nos convida a nos aproximarmos em oração, a expressarmos nossas lutas, a lembrarmos que somos amados e que Ele deseja o melhor para nós. Se hoje você sente que o peso dos seus fardos está te sobrecarregando, lembre-se desta promessa. Fale com Deus, diga a Ele o que te preocupa e confie que Ele cuidará de tudo. O amor dele é tão grande que jamais permitirá que você desmorone. Então, solte o peso, descanse na presença dele e deixe que ele sustente sua vida, porque nas mãos dele você estará sempre seguro. Número 13, Josué, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A vida é cheia de desafios e muitas vezes tudo o que precisamos é de uma palavra de ânimo, um lembrete de que não estamos sozinhos. Em Josué 1:9, Deus nos dá exatamente isso. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essas palavras não são apenas para Josué, são para mim e para você. É um chamado para enfrentarmos a vida com confiança, sabendo que Deus está conosco em cada passo que damos. Ser forte e corajoso não é uma sugestão, é uma ordem divina. Mas perceba, não se trata de uma força que depende de nós mesmos. Deus não espera que carreguemos tudo sozinhos. Ele está dizendo que podemos ser corajosos porque a força dele está disponível para nós. Essa coragem não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de agir apesar do medo, confiando que Deus está no controle. E o que significa, na prática, ser forte e corajoso no dia a dia? Talvez seja tomar uma decisão difícil que você vem adiando, ou dar o primeiro passo para se reconciliar em um relacionamento quebrado, ou simplesmente levantar da cama mais um dia quando tudo parece estar contra você. Ser forte e corajoso é uma atitude do coração, uma disposição para enfrentar o que vier, com a certeza de que Deus está do seu lado. A promessa mais linda deste versículo é: o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pense nisso por um instante. Não há lugar, não há situação, não há canto da sua vida onde Deus não esteja com você. Nos momentos de solidão, quando você sente que ninguém entende o que está passando, lembre-se, Deus está ali. Ele não apenas observa, ele caminha com você, te guia, te fortalece. A presença dele é constante, não se limita a momentos ou lugares. Ele é um companheiro fiel. O medo e o desânimo são emoções humanas e é normal senti-las, mas Deus nos chama a não permitir que essas emoções nos dominem. Ele sabe que enfrentamos incertezas, mas nos convida a confiar na direção dele. Quando reconhecemos que não estamos sozinhos e que ele está no comando, o medo perde força e o desânimo se transforma em esperança. As histórias da Bíblia estão cheias de exemplos de coragem, como Davi enfrentando Golias ou Ester arriscando sua vida para salvar seu povo. Essas histórias não são apenas relatos antigos, são testemunhos vivos do que Deus pode fazer quando agimos com fé. Uma fé sólida é a base da coragem. Quanto mais conhecemos a Deus, mais confiamos nele.
E isso requer tempo em sua palavra, tempo em oração e vida em comunhão com outros crentes. Quando construímos nossa vida sobre as promessas de Deus, encontramos força para enfrentar qualquer desafio. E o mais bonito de tudo é que essa coragem se torna um testemunho para os que nos cercam. Sua vida pode inspirar outros, mostrar que com Deus é possível vencer os maiores desafios. Cada aprovação é uma oportunidade para crescer em resiliência. As dificuldades não existem para nos derrubar, mas para nos transformar. Elas nos tornam mais fortes, mais determinados, mais dependentes de Deus. Então, quando enfrentar obstáculos, não os veja como muros intransponíveis. Veja-os como degraus para uma fé mais profunda, uma confiança mais sólida e uma vida mais plena. Deus te chama para ser forte e corajoso, porque Ele já preparou o caminho. Não importa o que você enfrente, não importa quão desconhecido pareça, a presença dele é sua garantia de vitória. Então, levante a cabeça, siga com confiança e deixe que a coragem dele se reflita em cada passo seu. Número 14, Lamentações 3 versículos, 22 ao 23. O grande amor do Senhor nunca se acaba e a sua compaixão jamais se esgota. A cada manhã se renovam, grande é a sua fidelidade. O amor de Deus não tem limites, é eterno, constante e profundamente pessoal. Ao longo da nossa vida, enfrentamos momentos em que esse amor parece desaparecer no meio da dor ou da confusão. Mas o trecho de Lamentações 3 nos lembra de algo poderoso. O grande amor do Senhor nunca se acaba, e a sua compaixão jamais se esgota. A cada manhã se renovam, grande é a sua fidelidade. Esse versículo é uma âncora para a nossa fé, um lembrete de que não importa o que enfrentemos, Deus está sempre presente, nos oferecendo seu amor inesgotável e sua fidelidade constante. O amor de Deus é mais do que uma emoção, é a base da nossa existência. É um amor que não muda, mesmo quando nós falhamos. Pense nisso, não importa quantas vezes você caia, Deus continua te amando com a mesma intensidade. É um amor que não depende do seu desempenho, dos seus sucessos ou fracassos. É um amor perfeito e imutável. E isso nos dá uma segurança única, a certeza de que somos valorizados e aceitos por quem realmente somos. Esse amor não apenas nos consola, mas nos motiva a levantar, a seguir em frente e a viver com propósito. A compaixão de Deus é outro aspecto essencial de seu caráter. Não é uma compaixão passageira ou superficial. É uma compaixão que compreende as nossas lutas mais profundas. Deus não observa nossas dificuldades de longe. Ele entra na nossa dor, nos toma pela mão e nos guia rumo à restauração. Quando você sentir que a culpa ou o remorso estão te consumindo, lembre-se, a compaixão de Deus está ali para aliviar a sua carga. A compaixão dele nos convida a deixar o passado para trás e a abraçar um futuro cheio de esperança. A cada manhã, as misericórdias de Deus se renovam. Você já parou para pensar nisso? Cada amanhecer é uma nova oportunidade, um presente cheio de misericórdia e graça. Não importa como foi o ontem, hoje é um novo começo. Deus não apenas te dá um novo dia, mas também te equipa com as bênçãos necessárias para enfrentá-lo. Ao começar o seu dia com gratidão, você reconhece que tudo o que tem e tudo o que é, vem dele. Essa gratidão transforma sua perspectiva e te permite enfrentar o dia com uma atitude positiva. A fidelidade de Deus é inabalável. Nos tempos de prova, quando tudo parece incerto, sua fidelidade é a âncora que nos mantém firmes. Ele nunca abandona suas promessas. Desde os tempos de Abraão até hoje, sua fidelidade permanece constante. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação difícil, mas você pode confiar que Deus está agindo, mesmo naquilo que você não consegue ver. A fidelidade dele não depende das circunstâncias. Ela é parte do que ele é.
Viver sob a misericórdia e fidelidade de Deus transforma a nossa vida. Nos permite soltar a culpa, abraçar a graça e estender essa compaixão aos outros. Nos ensina a viver com gratidão, a valorizar as bênçãos diárias e a confiar que Deus tem um propósito para tudo o que enfrentamos. Ao refletir sobre o amor, a compaixão e a fidelidade de Deus, encontramos força para continuar, mesmo nas estações mais escuras. Hoje é um bom momento para fazer uma pausa e agradecer. Agradecer pelo amor que nunca se esgota, pela compaixão que nos restaura, pela fidelidade que nunca falha. Reconheça as bondades dele em cada canto da sua vida e permita que essas verdades encham seu coração de paz, esperança e confiança. O amor dele é o seu refúgio. A compaixão dele é o seu alívio, e a fidelidade dele é a sua garantia de que você nunca caminhará sozinho. Número 15, Salmo 91, versículos 1 ao 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza em meio a qualquer tempestade. Quando as dificuldades parecem nos esmagar e o medo quer nos paralisar, Ele está ali, oferecendo um lugar seguro sob sua sombra. O Salmo 91 nos lembra que quem habita no abrigo do Altíssimo pode dizer com confiança: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Esse trecho é um convite para encontrar em Deus não apenas consolo, mas uma fortaleza que nos sustenta e nos levanta nos momentos mais escuros. Imagine por um instante o que significa estar sob a sombra do Todo-Poderoso. É como encontrar um abrigo fresco e seguro no meio de um deserto escaldante. É uma cobertura total, uma garantia de que, não importa o que enfrentemos, Deus está perto, cuidando de nós. A sombra dele não desaparece nas tempestades ou no calor extremo. Pelo contrário, ela se torna ainda mais evidente quando mais precisamos. Saber que estamos sob a sua sombra deveria nos trazer uma paz indescritível, aquela calma que só vem de saber que estamos protegidos por um Deus todo-poderoso e amoroso. Mas confiar nessa promessa requer algo de nós, uma declaração de fé. Dizer com nossas palavras e ações que Deus é nosso refúgio e fortaleza não é apenas um exercício mental, é uma decisão diária. Quando enfrentamos desafios, para onde corremos primeiro? Para nossas próprias forças ou para o Senhor? Declarar que confiamos em Deus é reafirmar que Ele é suficiente, que não há problema tão grande, nem adversidade tão feroz, que Ele não possa resolver. Muitas vezes, nos deparamos com situações que nos fazem sentir pequenos, vulneráveis, sem esperança. Nesses momentos, o medo e o desânimo podem nos dominar. Mas o Salmo 91 nos chama a rejeitar esses sentimentos, a lembrar que não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus está atento, cuidando de cada passo. Sua proteção não significa que nunca enfrentaremos problemas, mas que nunca os enfrentaremos sozinhos. Ele está ali, caminhando ao nosso lado, nos fortalecendo e nos guiando até o outro lado da tempestade. Reconhecer nossas limitações é essencial. Às vezes, queremos resolver tudo sozinhos, mas a verdade é que precisamos de Deus. É na nossa fraqueza que a força dele se manifesta com mais clareza. Quando nos rendemos a ele, quando admitimos que não conseguimos sozinhos, encontramos uma força que não vem de nós. É o poder dele agindo em nós, transformando nossa fraqueza em força e nossa incerteza em confiança. Essa confiança em Deus também traz uma paz que transcende qualquer entendimento humano. Saber que estamos sob o cuidado dele nos liberta da ansiedade, do estresse e do medo do futuro. É um descanso profundo, uma segurança que nos permite caminhar com coragem, mesmo no meio das tempestades mais intensas. Essa paz não nos beneficia apenas a nós, ela também impacta quem está ao nosso redor.
Ao refletirmos essa calma e confiança nas nossas relações, nos tornamos faróis de esperança para outros. Viver à sombra do Altíssimo significa confiar na sua fidelidade. O amor dele é constante, sua proteção é inabalável e sua fortaleza é eterna. Cada dia é uma nova oportunidade de nos refugiarmos nele, de experimentarmos sua paz e de compartilharmos seu amor com os outros. Quando fazemos de Deus o nosso refúgio, não encontramos apenas proteção, encontramos propósito, força e uma fé que nos sustenta em qualquer circunstância. Então, não importa o que você esteja enfrentando hoje, lembre-se, sob a sombra do Todo-Poderoso, você está seguro, você está forte, você é amado